E aí, turma, tudo bem com você? Bora para mais uma live? Live de número 50. Chegamos na metade do caminho, hein? Metade do caminho. Live de hoje eu quero falar sobre um assunto que é o quê? É bem nessa hora, quando a gente chega na metade da jornada, que a gente olha e fala assim, cara, será que vai dar certo? É bem nessa hora que vem essa uma vontade de desistir. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso na live de hoje. Isso vai te ajudar na questão do 1% ao dia. 1% na questão de você ser melhor 1% ao dia. Então bora lá que a gente vai falar nisso agora. Nessa fase da vida onde a gente chega nos 50% e a gente não consegue olhar para trás. E quando a gente olha para frente, a gente fica pensando, putz, será que vai dar? E aí vem aquele pensamento às vezes de desistir. É nesse ponto de virada que faz total diferença. Então bora lá. Já chega aí, já vou compartilhar aqui com algumas pessoas também. E a gente já vai. Bora começar. Vou compartilhar aqui com uma lista grande, hein? Vou pegar todo mundo que tá na minha lista que eu vou mandar. Então bora lá. Vamos embora pra live de hoje. Live de número 50. 50, hein? 50 dias fazendo live aqui, hein? Cara, que massa. O que acontece? Às vezes na nossa vida, às vezes acontece isso na nossa vida. Na maioria das vezes. A gente... É como se fosse aquele negócio de carregar bateria assim, que aí chega nos 50% ali. E aí, o que acontece? Às vezes a gente chega nos 50% e a gente não consegue olhar para trás. A gente não consegue olhar para trás e perceber tudo que a gente já construiu. Mas às vezes a gente chega nesse 50% e quando olha para frente fala assim, putz, será que eu continuo? Será que eu paro? Será que eu desisto? É bem nessa hora, na hora que a gente chega na metade da jornada, bem na metade do caminho, a gente não consegue enxergar, porque a gente está dentro. A gente está dentro da fase ali, dentro daquilo que a gente está construindo. A gente não consegue enxergar que a gente está na metade, que a gente chegou na metade. Mas quando a gente dá um passo para trás e tem um olhar de fora, quando a gente dá um passo para trás e olha de fora tudo aquilo ali, a gente percebe que a gente está na metade do caminho. Só que quando a gente está lá dentro, vivenciando tudo, a gente olha e fala assim, cara, não tem fim, isso não vai dar certo. O que eu tô fazendo aqui, eu fiz cagada, eu fiz burrice, não dá para continuar. Só que a gente está olhando de dentro, e quando a gente olha de dentro, a gente não consegue ter um olhar do todo. Quando a gente está dentro, a gente consegue não ter um olhar do todo, a gente só consegue olhar ali. E aí a gente não consegue olhar para trás e perceber tudo que a gente já construiu. E a gente não consegue imaginar para frente quanto tempo vai demorar. Só que quando a gente dá um passo para fora e a gente olha de fora, a gente consegue perceber o todo. É nessa hora, quando a gente chega na metade da jornada, que a maioria das pessoas desistem. É nessa hora que às vezes chega nos 50%. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque hoje são 50, hoje é a live de número 50, de 100. É a metade. E às vezes a gente chega nesse exato momento, em coisas que a gente está fazendo na vida, vem aquela vontade de desistir. Porque a gente está dentro do negócio e começa a imaginar um monte de coisa. Putz, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Ai, será que vai? Por quê? A gente está dentro do núcleo ali e não consegue olhar tudo o que está acontecendo. Agora, quando a gente dá um passo para trás e olha para trás e fala assim, cara, eu cheguei até a metade. Eu cheguei até a metade aqui. É só eu continuar fazendo. É nessa hora na balança da vida que é onde vem o equilíbrio. É nessa hora, porque aqui você tá aqui assim, ó. Você vem subindo aqui o morro. Você vem subindo o morro. Você vem subindo o morro. Chega aqui no meio, aqui, ó. No meio é na hora que dá o equilíbrio. E o que acontece quando faz assim, ó? Quando passa dos 50%, o que acontece aqui? Descida, pegar embalo. O difícil é você começar a subir. O difícil é o morro. O difícil é subir aqui, ó. Quando você chega na metade, gera um ponto de equilíbrio. Quando você chega na metade, ali é um ponto de equilíbrio. E quando você começa a passar da metade, vira uma descida. E o que é descida? Na descida tudo é mais fácil. Na descida a resistência é menor. A resistência vem na subida. Na metade vem o equilíbrio, na outra metade vem a descida, vem a corrida. Só que a maioria das pessoas, elas conseguem chegar até a metade. E aí na hora que elas vão começar a descer, elas acabam desistindo.
É sempre na metade do caminho, que a maioria das pessoas às vezes vai faltar a persistência, às vezes vai faltar a resiliência, às vezes vai faltar uma força de vontade de continuar. É nessa hora, por você não enxergar lá na frente, que vem os medos, e aí você não sabe se vai dar certo, você fala assim, cara, eu já tô na metade, eu fiz tanto até aqui e parece que não tá indo. Só que você não percebe que você já fez metade da jornada. E a próxima metade é resistência, é descida abaixo. Lembra que eu comentei com vocês? O difícil aqui é a subida, ó. A subida aqui, ó. Eu venho subindo. Na hora que eu chego na metade, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui no equilíbrio. Na hora que eu passo da metade para frente, isso aqui vira uma descida. E na descida, tudo é mais fácil. Então perceba que... Por que eu fiz essa live hoje, assim, com esse tema? Porque é nesse momento da vida... Às vezes, quando a gente... Como a gente tá no núcleo ali, a gente não consegue perceber. É nesse momento da vida que a gente não consegue enxergar o que pode vir a acontecer pela frente. É nesse momento da vida que às vezes a gente desiste, que a gente perde a esperança, que a gente perde a fé. Por isso que quando vinha esse momento nos seus pensamentos, a vontade de desistir, é bem nesse ponto, é bem nessa faixa. É sempre quando você está na metade do caminho, quando você está a um passo de começar a descer, de começar a correr na descida, de começar a colher. É sempre aquele um passo que às vezes você para e fala assim, cara, eu desisti. E aí eu quero trazer uma mensagem para você que é o quê? Quando vinha o pensamento de desistir, lembra que quando surgiu o pensamento de desistir, de parar, de tipo, nossa, será que vai dar certo? Putz, tô fazendo, mas não sei se vai chegar. Lembra assim, se eu não desistir, o que pode acontecer na minha vida? Guarda essa mensagem dentro do seu coração, na sua mente. Quando vinha aquela vontade de desistir, quando vinha aquela vontade de parar, quando vinha aquela vontade tipo assim, nossa, eu tô fazendo, mas e agora? É bem naquele momento da metade da fase, é bem naquele 50% vai vir essa sensação de desanimar, de desistir. E quando vinha esse pensamento, lembra assim, ó, se eu não desistir, o que pode acontecer comigo? Quando você faz essa pergunta para você, vai gerar um ponto de interrogação e vai gerar um negócio dentro da sua cabeça que é o quê? Cara, eu vou continuar, porque eu quero ver o que vai acontecer. A gente não consegue viver com a dúvida, a gente não consegue viver com aquele sentimento de tipo assim, nossa, e agora? E se eu não fizer, o que pode acontecer? Então, quando você fizer essa pergunta para você, você vai falar assim, cara, eu vou continuar. Porque às vezes, e na maioria das vezes, você tá bem no meio da balança, você chegou no meio do caminho. Só que você tá dentro do furacão, você não consegue enxergar que você chegou no meio do caminho. A live de hoje é do número 50. De verdade, vem alguns pensamentos, algumas vezes, de falar assim, nossa, será que eu continuo? Será que dá certo? Será que tá fazendo sentido? E é bem no meio do caminho, é bem no 50%. Só que se eu tô dentro do negócio e começo a olhar e eu não enxergo o final, e eu não consigo ter um olhar de tudo que eu construí até agora, eu acabo desistindo, porque eu acredito que não vai dar certo. Só que quando eu dou um passo para trás e olho todo, eu percebo que eu tô na metade do caminho. E aí eu me pergunto, cara, e se eu não desistir, o que pode acontecer comigo? É essa a pergunta que você tem que fazer. É essa a pergunta que você tem que fazer todo momento que vem aquela vontade de desistir ou de parar. Se eu não desistir, o que pode acontecer comigo? Quando você fizer essa pergunta para você, você vai ver só algo de uma emoção tão grande dentro do seu coração, dentro da sua mente. Você vai perceber assim, você vai falar assim, cara, eu vou tentar então, eu vou continuar. Eu vou continuar porque eu quero saber. Se eu não desistir, o que vai acontecer comigo? Então lembra que quando vinha aquela vontade de desistir, pensa que você está na metade da fase. Você vai falar assim, putz, não vai dar certo. Pensa que você está na metade. E a próxima metade é ladeira abaixo. E a próxima metade é na descida. E na descida não tem resistência, na descida é muito mais rápido. Na descida você pega velocidade, na descida você sente o vento bater na sua cara. Na descida tudo faz sentido. O difícil é a subida. E o que acontece? Quando você chega no meio da subida, vem aquela vontade de desistir. É bem naquele 50%.
Hoje é a live de número 50, 50 de 100, é a metade. E agora que começa a vir a descida, agora que começa a vir a coisa mais legal, o vento na cara, a sensação. E eu fico pensando assim, em todo momento que eu penso em desistir de alguma coisa, vem essa frase na minha cabeça: e se eu não desistir, o que vai acontecer comigo? Quando eu faço essa pergunta pra mim, se eu não desistir, o que vai acontecer comigo? Cara, é transformador. Você vai ver só. Você não vai querer ficar com a dúvida. Você vai querer saber o que vai acontecer. E é isso que vai te motivar a continuar. É isso que vai que vai fazer com que você continue. E depois que você continuar, você vai perceber que você estava na metade da jornada. Que agora é só você fazer a mesma coisa que você fez até agora. Você fez metade, é só fazer mais metade. Só que agora é descida abaixo. Agora é vento na cara. Agora é sem resistência, é mais fácil. Então a live de hoje, galera, se você sentir aquela vontade de desistir de algo que você quer fazer. Eu quero entrar... Tô na metade da faculdade. Será que eu desisto, velho? Não sei se tá certo. Se algo faz sentido pra você, continua. Eu tô na metade disso aqui, eu tô na metade daquilo ali. Pensa assim, ó, se vir aquela vontade de desistir, continua. Continua, porque você tá na metade do caminho. E lembra dessa pergunta: se eu não desistir, o que pode acontecer comigo? Então a live de hoje é essa, galera. Você pensar em desistir, não desista, hein? Pensa assim, o que pode acontecer comigo se eu não desistir? Você vai ver só a sua vida transformar. Tá bom? Galera, que massa a live de hoje. Live de 1% ao dia. Não desista. Você tá na metade do caminho. E quando você perceber que é metade do caminho, você vai falar assim, cara, se eu continuar, o que pode acontecer comigo? E aí vai ser top. Tá bom? Galera, live de hoje então, 50, hein? É nessa hora que vem a vontade. É nessa hora que vem a vontade. Às vezes de parar de desistir. Não desista, continua. Tá bom? Galera, um beijão no coração de vocês. Uma ótima noite de sábado. Feriadão aí pra quem tá curtindo. E amanhã a gente se encontra aqui, tá bom? Então, valeu!